Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Eu farei a leitura dos versículos 26 ao 38. E eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. É um dos textos do calendário litúrgico para o domingo de hoje, o quarto domingo do Advento. Lucas capítulo 1, versículos de 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Obrigado, Pai, por nos falar tanto até aqui. A tua palavra aberta está diante de nós. E a nossa expectativa é que, através dela agora também, continues a nos falar. Faz assim, Pai, por graça, por misericórdia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, a gente tem falado aqui, né, que hoje é véspera de Natal, e é bem possível que, como eu, como as suas emoções estejam meio afloradas, a flor da pele, né? Eu tenho, na verdade, passado as últimas semanas assim. Você reparou a decoração da igreja, os detalhes feitos com tanto carinho pela nossa comissão de festas, de comemorações. Você vai passando pela rua, né, as árvores decoradas, as lojas. A minha casa, a sua casa, eventualmente tem um detalhe ou outro, e os presentes, né, a corrida pelos presentes, a expectativa pelos presentes, o desejo de recebê-los, de entregá-los. Não tem como não falar da comida, não é? Como não falar? Como esquecer, Letícia, da comida, né? Um tempo que normalmente a gente come mal, não é? A comida acaba logo, tem pouca comida. No Ano Novo, a gente está fazendo comida do Ano Novo, ainda tem comida do Natal. Mas sobre tudo isso, sem dúvidas, eu fico pensando no fato do Salvador ter se tornado um menino e ter vindo ao meu encontro, ao seu encontro. É muito difícil a gente não se emocionar
com isso, muito difícil não ficar refletindo sobre o desejo de Jesus Cristo de se fazer um de nós, E a gente sabe que é um misto de emoções, não é? É um tempo de memórias também desagradáveis. É um tempo em que a gente chora. A gente chora, por exemplo, e a gente está vivendo isso nessa manhã, a saudade, a falta, o luto daqueles que não estarão mais ao redor da mesa. E é por isso que a igreja tem um papel fundamental na nossa caminhada e nesse tempo de Natal. Porque ano após ano, a igreja lembra a mim e lembra a você o sentido do Natal. Lembra a mim e lembra a você que as circunstâncias da nossa vida, a nossa história, aquilo que nos aconteceu até o dia de hoje, não pode roubar de mim, não pode roubar de você o significado do Natal. E o texto diante de nós nessa noite nos ajuda nessa reflexão. É um dos textos, como eu falei, do calendário litúrgico, desse quarto domingo do Advento, que nos ajuda nesse exercício. E, para nos auxiliar um pouco mais, eu resgato outros textos. A gente já leu o Salmo, e no Salmo a gente lembrou exatamente da promessa que Natã fez a Davi. É um dos textos lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 7. Natã faz, através da palavra de Deus, não é? Através da profecia do Senhor, uma promessa para Davi. E diz para Davi que do seu trono não faltaria um descendente. E que, num futuro próximo, Davi não sabia quando, Natã não sabia quando, se assentaria sobre aquele trono um rei perfeito. Um rei que traria verdadeira paz. Um rei que traria felicidade plena para o seu povo. Davi tem isso em perspectiva. Morre sem ver essa promessa se realizar, mas a promessa ali está. Haveria de chegar alguém que faria o que o próprio Davi não conseguiu fazer. Um grande rei, o maior rei de Israel. Um outro texto é o texto do apóstolo Paulo, texto de Romanos, capítulo 16, versículo 25. O apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Roma, cumprimentando aqueles irmãos e irmãs que o acompanharam na sua caminhada, ele fala de um mistério que foi revelado. Um mistério que desde a eternidade estava oculto e que na pessoa de Jesus se revelou. O Filho de Deus vindo ao nosso encontro, amando a cada um de nós com amor eterno. Não é mais um mistério, isso se realizou. E aí a gente chega no Evangelho e encontra Maria. Encontra Maria. Cada uma dessas personagens serve ao Senhor. Cada uma dessas personagens com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas dúvidas e, claro, também com as suas virtudes, com a sua capacidade e, sobretudo, com a sua confiança em Deus, com a sua confiança nas promessas que Deus fez, na sua vida, com a sua vida, servem ao Senhor. E em todos eles nós vemos algo do milagre que é o Natal. Em Davi, olhando para o passado, nós vemos a expectativa, a esperança. Ele vai fazer. Ele tem cumprido as suas promessas até aqui. Eu não tenho por que duvidar de que ele não vai cumprir aquelas que eu ainda não vi, aquelas que eu ainda não enxerguei. A despeito das suas lutas, Davi confia nas promessas que Deus fez. Em Paulo, caminhando para o futuro, a promessa já se realizou. O Messias já chegou. O poder dele está operando, inclusive através de Paulo. As pessoas estão crendo, as igrejas estão crescendo. E Paulo, mesmo sofrendo, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, sabe que o Deus que faz promessas as cumpre. Agora em Maria, a gente vê a história acontecendo. É o presente. Aquilo que era expectativa para Davi, aquilo que é realização para o apóstolo Paulo, ainda com uma expectativa de futuro, como é a nossa também, em Maria é presente. É o primeiro Natal.
é uma coisa meio assustadora. Como é que isso vai acontecer? Por isso, meus irmãos, eu quero pensar aqui um pouco com vocês, rapidinho, sobre duas lições deste Natal. Num texto que a gente conhece muito bem, eu quero ir direto aqui para duas realidades que a gente vê nessa anunciação do nascimento de Jesus para Maria. Porque, em primeiro lugar, esse texto mostra para a gente que o Natal é um tempo de milagre. Natal é um tempo em que os milagres acontecem. É um momento da história envolto em milagres, e isso deve nos lembrar, isso precisa nos lembrar que o nosso Deus realiza milagres. E antes da gente falar exatamente sobre os milagres que acontecem e sermos lembrados deles aqui, você deve ter reparado isso já no texto, não custa a gente lembrar o conceito de milagre. A ideia de milagre. O que é o milagre? Não é? O teólogo Louis Berkhof, ele ajuda a gente a pensar sobre isso de forma muito objetiva, muito objetiva. Ele diz assim: a coisa distintamente característica do feito miraculoso é que ele resulta do exercício do poder sobrenatural de Deus. Ou seja, o milagre é aquilo que subverte a lei da natureza. Por isso, sobrenatural. Por isso, sobrenatural. Não custa lembrar também que milagre não é exibição de Deus. Não é Deus se exibindo, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou forte, olha como eu posso fazer. Não, diferente daquilo que lamentavelmente muita gente tem feito ao longo da história, né? Literalmente às vezes querendo dar um show de fé. Né? Deus não faz isso. Deus não faz isso. Milagre na palavra de Deus tem propósito, tem motivo, tem razão de ser. E o propósito principal dos milagres, quando a gente encontra nas Escrituras, é revelar a Deus. Revelar o seu amor, revelar o seu propósito, revelar a sua vontade. Não apenas isso. Mostrar para mim, lembrar a mim e lembrar a você e mostrar a você como as coisas deveriam ser. E não como elas são por conta do pecado. É por isso que a gente passa pelas etapas bíblicas e vê, por exemplo, o milagre da revelação da Escritura. Se Deus não tivesse se revelado, meus irmãos, nós não saberíamos que há um Deus. Como disse o Rudolf Otto no passado, não é? O Deus ele é o totalmente outro. Ele está além das nossas possibilidades de cognição. Se ele não tivesse vindo ao meu encontro, se ele não tivesse vindo ao seu encontro, você e eu não saberíamos que ele existe. Então, assim, a revelação é um milagre, a Escritura é um milagre, a palavra de Deus é um milagre. E ela mostra para mim e para você como a realidade deveria ser. Isso é um milagre extraordinário. É por isso que a gente vê o período do ministério de Jesus, do ministério dos apóstolos, o nascimento de Jesus, como nós estamos falando aqui, o ministério dos profetas, são períodos de intensos milagres. Por quê? Porque Deus está revelando a mim e a você a sua vontade. Você vai se lembrar, os discípulos de João Batista vão procurar Jesus. E eles fazem uma pergunta para Jesus: você é o Messias? Ou a gente precisa esperar outro? Você lembra o que Jesus responde? Ele não diz assim: ó, eu sou o Messias, né? Olha a minha roupa bonita, olha aqui o meu anel dourado de Messias. Não, ele não fala isso. Ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, aos pobres é pregado o reino de Deus. Isso é o sentido do milagre. É por isso que na Bíblia a gente vê tantos milagres. E você reparou no texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar, né? Um primeiro milagre que a gente pode destacar é o anjo falando com Maria. Nós não vemos toda hora na Bíblia um anjo aparecendo. São aparições raríssimas. E com um propósito bem definido, bem específico, como eu acabei de dizer, o anjo está revelando a Maria a vontade de Deus. O simples aparecimento dele já é um milagre.
Ele não apenas aparece, mas ele fala, ele se comunica de uma maneira inteligível, de forma que a própria Maria entende. E não apenas aqui o Gabriel vai agir, mas a gente vai ver ele aparecendo outras vezes. Logo antes do nosso texto, ele vai falar com Zacarias, vai anunciar o nascimento de João. Esse é um milagre extraordinário. Um milagre também que às vezes passa despercebido nesse texto, eu chamei de o milagre da condição de Maria. Né? Como assim, Diego, o milagre da condição de Maria? Você reparou aí no texto? Né? Maria, no texto, segundo o anjo, ela é muito favorecida. O Senhor é com ela. Ela achou graça diante de Deus. E eu não sei contar você, mas eu fico me perguntando, né? Como assim muito favorecida? Como assim? Em primeiro lugar, Maria, a gente sabe pela história e pelo contexto e pelos outros textos que Maria e José eram pobres. Aí eu já começo a ficar meio confuso. Afinal de contas, toda hora alguém diz pra gente que assim, se você está pobre, tem algum problema. Se você não está com prosperidade, se as coisas não estão dando certo na sua vida, se você perdeu o emprego, se você está em crise, peraí, deve ter algum problema aí. Aliás, essa é uma história antiga, né? Essa ideia de que bênçãos materiais têm a ver com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então eu já fico meio confuso, não é? Ela é pobre. E ela vive, gente, você viu aí no texto, em Nazaré. Nazaré. Eu gosto muito do universo Marvel, né? E em vários filmes aparece um lugar. Nesses filmes dos Vingadores e tal, né? Do Homem de Ferro e por aí vai. Né? E tem um lugar que aparece que chama Lugar Nenhum. Você lembra disso? Lugar nenhum. Você mora onde? Mora em lugar nenhum. Nazaré, gente, é lugar nenhum. Naquele tempo, naquele momento da história, Nazaré é lugar nenhum. Porque se alguém vai dar a luz a Deus, cara, tem que ser em Roma. Tem que ser em Atenas. Tem que ser em Esparta. Tem que ser no Império Chinês, milenar, de riqueza, de sabedoria e de conhecimento. Agora, Nazaré... Aliás, no próprio Evangelho, o pessoal faz essa pergunta, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, assim, não faz sentido. E, além do contexto assim, geográfico, social, precisamos lembrar, Maria é alguém como eu e você, um ser humano, pecador, cheio de falhas, cheio de dificuldade, cheio de limitação. Então, assim, não faz sentido. E não faz mesmo. E não faz mesmo. Por isso que é um milagre. Por isso que é um milagre. Porque a nossa condição diante de Deus não tem a ver com o que a gente faz. Não tem a ver com o que a gente deixa de fazer. Não tem a ver com Maria. Tem a ver com o que Deus faz. Tem a ver com como Deus nos enxerga. A gente se olha no espelho e enxerga isso, aquilo e aquilo outro. As pessoas olham para nós e enxergam isso, aquilo e aquilo outro. Deus olha para mim, olha para você e olha para Maria e enxerga isso aqui que ele falou. Você é muito favorecida. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Esse é um milagre extraordinário, mas não é apenas esse, tem mais. Não é? Você deve ter reparado aí, a virgem e a idosa, é o que o texto fala, não é? A virgem e a idosa, estéril até então, engravidam. Agora eu vou desculpa, viu, reverendo Duzi, mas agora eu vou gastar o meu português agora, porque eu tive que procurar no dicionário. Viu, presbítero Eduardo? 2 gravidezes, ó. Essa tu não tinha ouvido ainda, né? Já tinha ouvido essa, Letícia? Né? 2 gravidezes miraculosas. Né? Primeira, a gravidez de Isabel. O texto está falando aqui, né, daquelas que diziam ser estéril. E a gente sabe que, assim, graças a Deus e pela tecnologia, pelo conhecimento dos homens, das mulheres, da medicina hoje, uma mulher numa idade um pouco mais avançada, ou até mesmo mais jovem, com problemas de fertilidade e tal, com ajuda médica, pode tentar engravidar. A gente sabe disso, louvado seja Deus por isso.
E às vezes dá certo, lamentavelmente outras vezes não dá certo. Mas hoje nós temos essa condição. Naquele momento da história era impossível. Então assim, é um milagre. É um milagre extraordinário, anunciado pelo próprio anjo. Mas não apenas a gravidez de Isabel, a gravidez de Maria. E é um milagre ainda mais extraordinário, porque Maria era virgem. Maria mesmo fica perturbada, diz o texto. Mas como que isso vai acontecer? Não tem como isso acontecer, porque eu sou virgem. Mas aí o anjo arremata. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque Natal, meu irmão e minha irmã, é um tempo de milagres. É um tempo em que Deus realiza o sobrenatural. Ele faz isso com Maria, faz isso com Isabel. E alguns desses milagres, como eu já falei, Ele faz em mim e faz em você também. Ele já nos deu essa condição que Maria possuiu. E possui ainda na eternidade. Eu e você somos muito favorecidos. Eu e você sabemos que Deus é conosco, Ele não é contra nós. Ele está a nosso favor, do nosso lado. Não é? Eu e você já encontramos graça diante de Deus. E pode ser, não sei. Pode ser que Ele faça em mim, faça em você, faça através de mim, através de você, outros tantos milagres extraordinários que vão abençoar a nossa vida, abençoar a vida de quem está ao nosso redor, que vão confirmar a sua vontade e vão revelar para nós a sua palavra. Pode ser. Né? O que eu e você precisamos ter em mente é que para Deus não há nada impossível nas suas promessas. E aí, né, eu fico pensando que aqui vale uma ressalva. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. É uma advertência mesmo. Cuidado para não ignorar os milagres que Deus já tem feito na sua vida. É muito comum e a gente tem ouvido muito isso nesses últimos tempos. Muitas vezes estamos sofrendo mais por aquilo que nós não temos e deixamos de ser gratos por aquilo que já está nas nossas mãos. Por aquilo que já desfrutamos. Eu olho para os meus filhos e eu vejo o milagre de Deus na vida deles. O milagre de deitar e dormir. De acordar. De tomar café à mesa. De estarmos juntos. Eu olho para minha esposa e eu vejo o milagre de Deus na vida dela, na minha vida, na vida que a gente tem construído juntos, nas batalhas que a gente tem lutado e perdido, nas outras tantas que a gente tem lutado e vencido pela graça de Deus, e isso é um milagre. Meu irmão, estar aqui, neste momento, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando, é milagre. Você estar me ouvindo é um milagre. Então não deixe de perceber os milagres que Deus já tem feito na sua vida. Mas não é só isso. Não é só isso. Né? Natal é um tempo de milagre, mas é também um tempo de serviço. É também um tempo de serviço. E o texto fala muito sobre isso. Não é? Porque no Natal está todo mundo servindo. É impressionante. Né? O anjo Gabriel está servindo em primeiro lugar a quem? A Deus. Gabriel, vai lá e fala com Maria. Gabriel, vai lá e fala com Zacarias. Fala que o meu filho vai nascer. E o Gabriel vai e serve a Deus servindo ao Zacarias e a Maria. E é interessante porque servindo ao Zacarias, ele fala de João Batista, que nasce para quê? Nasce com um propósito muito específico: servir o Salvador. Muito objetivo: servir ao Salvador. Ah, é você o Messias? Opa, peraí, é agora. Né? É agora que eu se dei bem agora. Né? É agora. Não, bota na minha conta. Não. Na verdade, eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele. Eu vim para servir. Isabel serve Maria. Como assim, Diego? Isabel serve Maria? Você vai ver na continuidade do texto.
né? O anjo tinha acabado de falar com Isabel, com Zacarias, ela estava grávida. Maria, quando recebe a notícia, vai até Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, o texto fala que o bebê no ventre de Isabel se comove. E Maria ouve de Isabel: bem-aventurada você é. Isabel serve Maria com a sua fé, com a sua expectativa. E claro, né, Maria serve a Deus. Maria serve a Deus mesmo na dúvida, mesmo com medo. Quando o anjo fala, ela crê. E porque Maria serve a Deus, ela serve a mim e serve a você. Porque ela acolhe a promessa e decide levar à frente todos os riscos que aquela promessa incluía e que a gente está sempre se lembrando. Eu e você somos alcançados pelo serviço e pela dedicação de Maria. Pela fé de Maria. É o que ela vai dizer: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isabel vai dizer no versículo 45, aí do capítulo 1, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria canta, e a gente conhece o cântico de Maria. Semana passada, no momento de celebrar a vida dos aniversariantes, eu reforcei esse texto, não é? Lucas capítulo 1, versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. O poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Sem contar, é claro, meu irmão e minha irmã, que o próprio Cristo nos serve. O próprio Cristo nos serve no Natal. E isso sempre é constrangedor. Não é? Porque nós temos toda a nossa reputação para cuidar, temos o nosso ego, temos a nossa necessidade, tantas vezes, de fazer o nosso nome grande. E é desconcertante ver que Cristo nos serve quando nasce, se tornando humano, como cada um de nós somos, é o que o Paulo vai dizer no texto aos Filipenses. Continua servindo. Logo antes de celebrar a sua ceia com os seus discípulos, ele bota a toalha e se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos e nos serve na cruz. Ele não nos serve apenas com o seu nascimento, ele nos serve com a sua morte, como eu lembrei agora há pouco. Ele nos serve na sua ressurreição. E continua nos servindo, porque ele envia para habitar em mim e habitar em você o Espírito Santo, que nos guia, que nos consola, que nos orienta, que faz nascer em nós o seu fruto, que nos guia quando o momento parece escuro, os tempos parecem difíceis, ele continua a nos servir. Por quê? Porque Natal é tempo de serviço. Foi assim com Maria, com Isabel, com Zacarias, com João Batista, com Gabriel, Davi, Paulo e tantos outros. E claro, pode ser assim comigo e com você também. Será que, ao ouvir a voz do Natal, eu e você podemos dizer, como Maria: aqui está a serva, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É assim ao longo da caminhada da fé. O Natal é um tempo de milagres. Lembra a mim e lembra você que Deus faz o sobrenatural. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Por isso nos chama a oração, nos chama a cooperar com Ele, nos chama para agir com Ele em nome dEle. E o que Ele vai fazer depende, claro, da sua vontade e das suas promessas. E é interessantíssimo porque os milagres acontecem enquanto Deus nos serve, enquanto os seus filhos e suas filhas servem a Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e te ajude a refletir sobre isso.
Senhor, nesse tempo de Natal, como eu posso te servir? Como eu posso te servir mais? Senhor, nesse tempo de Natal, qual é o milagre que o Senhor quer fazer em mim? Qual é o milagre que o Senhor quer fazer através de mim? Que Deus te abençoe e um Feliz Natal para você. Amém?